Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula agora de artes, tá? Então, na aula de arte, nós iremos recapitular e lembrar sobre a arte egípcia, que a arte egípcia ela é bastante diversificada. A gente até falou sobre isso na aula anterior, certo? Então, a importância da arte egípcia. A gente sabe que a arte egípcia, eles se destacaram na construção de pirâmides, né? Eles se destacaram na arquitetura, com os templos, certo? Eles se destacaram na escultura, certo? Fazendo imagem representando os faraós, que o faraó a gente sabe que ele era quem governava o Egito, né? E os egípcios, eles também se baseavam na questão da religião, né? A gente sabe que eles eram politeístas, e pelo fato deles serem politeístas, então tudo, né, que era da unidade da sociedade egípcia era classificada, tá, por meio da divindade. Tudo que eles faziam por meio da divindade. Estamos ainda, né, no terceiro livro, no primeiro capítulo, certo? Aí tem aí no livro de vocês, eu anotei aqui, tá? Vocês depois anota no livro de vocês, grifa lá no livro de vocês. A diferenciação das cores, as cores que na pintura, né, onde os egípcios eles utilizavam os tons fortes, preto, laranja, o marrom, né? Eles retratavam muito essas cores fortes em sua pintura, certo? Sempre também as pinturas dos egípcios era baseado no cotidiano. No cotidiano, o que é o cotidiano, professora? A vida dos egípcios, o dia a dia deles. Então, tudo deles era baseado no seu cotidiano. Aí vocês grifam lá no livro de vocês. Daqui a pouco eu começo a explicar, tá? Produção artística, as produções arquitetônicas, a gente vai ver pirâmide, templos, certo? Sarcófagos, deixa eu ver mais, o antigo império e o novo império. A gente vai ver a questão artística, a questão, né, da arte voltada para esses pontos que eu mencionei. Ok? Então, bora lá. Os túmulos, né? Nos túmulos, os egípcios, eles pintavam, né? E tinham restrições. A maior parte era relacionado à vida deles, como já falei, a vida e a classe dominante, a elite, que a gente sabe que tem uma pirâmide, né, da classe social dos egípcios. Primeiro vinha o faraó, né, que é o topo. Aí depois do faraó vinha nobres, escribas, sacerdotes, comerciantes, soldados. Aí depois, na outra, vinha quem? Os escravos. Então, sabemos que os egípcios, quem fazia eram os escravos, né? Então, o trabalho era escravo. Então, toda a produção era feita por meio dos escravos. Certo? Então, aí vimos também, eu já trabalhei com vocês, que foi a pintura, né? A pintura egípcia era de caráter religioso, a gente já sabe, porque a religião era, essa sociedade, ela era teocrática. O que é isso, professora? Teocracia é a religião, ela que governa, né? Deus, religião, cracia, povo. Então, a religião, ela vai administrar, vai direcionar o povo. Então, é a religião. A religião dos egípcios, eles eram politeístas, cultuavam vários deuses, né? E outra, na questão da pintura, tinha um padrão que eles seguiam, tá? Eles observavam as imagens e as figuras tridimensionais por parte do corpo, que a gente viu que o ombro, né, que era a parte frontal, né? As pinturas egípcias, elas se destacam que a cabeça ela é voltada para de perfil e o ombro fica reto. A gente viu isso, né? Eu até pedi para vocês fazerem uma atividade sobre isso também. Então a gente vê. Então eles também pintavam figuras femininas, eram pintadas, certo? Masculinas é pintado em verde. Fazia a questão do hierogrifo, né? O que é hierogrifo? Então, recapitulando, os hieroglifos era o desenho egípcio e o hierogrifo também era a arte egípcia. Aí a gente já está recapitulando
Isso aí que eu já falei. Agora vamos para a escultura. A escultura egípcia, tá? Ela é de caráter fundamental, tá? Porque eles faziam estátuas, tá? Essa estátua representava os governantes. Quem estivesse governando o Egito, eles faziam uma estátua para representar o governante, certo? Além de servir como forma física de adoração e admiração. Ou seja, eles faziam a imagem do faraó, ou seja, naquele que governava o Egito, e dali eles também cultuavam. Aí vinha também a imagem masculina, que era mais representada, né, as estátuas sentada e as mãos tinha sempre colocada nos joelhos. Isso aí é uma característica, tá? Eles sentada, eles, né, retratava escultura, eles faziam sentada e o governante ficava com a mão no joelho, tá? Representando a cabeça, e eles também faziam a questão dos deuses, tá, gente? Os egípcios, eles faziam escultura, tá? Estátuas dos deuses, dos governantes e dos deuses. Um exemplo disso é Horus, né? O deus do céu, Horus. Então ele fazia o quê? Essencialmente era representado a cabeça de um falcão, que Horus tinha a cabeça do falcão, né? E o corpo humano, que é o corpo egípcio, né? Então eles faziam isso. Anubis também deveria ser sempre mostrado a cabeça chacal, certo? Sempre eles demonstravam, né? O lobo, né? Representava um lobo. Então era muito comum, certo? Eles fazerem esse tipo de escultura, tá? Eles faziam, ó, deixa eu pegar aqui o celular para mostrar para vocês o tipo de escultura que eles faziam, tá? Peraí, aí eu pego aqui e mostro para vocês, é bem a escultura. Peraí, vou ter rapidinho. Deixa eu ver. Escultura. Esse tipo de escultura aqui, ó. O que eu tô falando, dá pra ver. Pronto. Eles faziam a escultura. Eles faziam a escultura. E nessa escultura, eles eram representados com a mão, tá certo? A mão no joelho. Então, eles retratavam quem, gente? Os governantes e os deuses. Oro, Osíris, Íris, Anubis. Deu para entender? Pronto. Aí vem agora para a questão da arquitetura. A arquitetura a gente sabe que é pirâmides. Então eles faziam essas pirâmides. Eu já falei até sobre as pirâmides, tá? Eram obras arquitetônicas. Se eu perguntar quais são as obras arquitetônicas, as pirâmides, né? É local de armazenamento onde ficava o faraó e seus pertences. Né? Então, o faraó e seus pertences. E quando o faraó morria, que eu já falei, pegava todos os pertences do faraó e colocava dentro da pirâmide e ali fechava, porque eles acreditavam na vida após a morte. Outra questão também tem as esfinges, né? Que representavam o corpo de leão, a esfinge representava o corpo do leão e a cabeça, né? Tem até o nariz da esfinge é quebradozinho, né? A cabeça humana significava sabedoria, tá? Eram colocados nas alamedas da entrada do templo. Nos templos eles colocavam, certo? A representação de uma escultura, tá certo? Porque eles eram muito voltados para a religião, é um povo muito místico, tá certo? O povo egípcio é um povo muito místico. Tanto é que tem vários filmes, né? A Múmia retrata também a questão mística. Esse filme também fala sobre a questão dos egípcios. Na medicina, eles fizeram a técnica, né, do embalsamento. Eles embalsavam, só quem poderia fazer isso era o faraó, né? Era da linhagem do faraó. Então, embalsamava o faraó e colocava eles nos sarcófagos o faraó era colocado, ele e seus pertences, dentro da pirâmide e fechava-se a pirâmide. Até hoje se tem pirâmides fechadas. Aí o que alguns pesquisadores, cientistas fazem, eles colocam carrinhos que monitoram, vai lá, verifica tudo que se tem ali dentro, entendeu? Várias reportagens quem faz sobre isso, mas até então nunca foi aberto não. E hoje as pirâmides, elas servem como ponto turístico, tá? Foi tombado pela Unesco, né?
como ponto turístico do Egito Antigo. Então, todas essas obras, elas demonstravam um caráter robusto, tá certo? Robusto e glorificante, com característica de quem, gente? Deuses e governantes, tá? Tudo era atribuído a deuses e a governantes. Então, era muito comum os egípcios, tá? Eles fazerem esse tipo de prática, ok? Tanto na arquitetura como na pintura, nós vimos pintura, arquitetura, tá? Então, eles se destacavam muito nessa questão. A arte para eles era fenomenal. Eles faziam também objetos de arte, certo? Objetos de cerâmica. Nesses objetos de cerâmica, a gente pode salientar que eles usavam muito o ouro, tá? Muito ouro, fazia vasos de ouro, taças de ouro. Por quê? Porque para ele o ouro também, né, simbolizava grandeza, simbolizava poder, e os egípcios, eles se destacavam nessa questão da grandeza, do poder. Tanto é que muitos povos queriam invadir o Egito para ter o domínio do povo egito, né, para automaticamente, se eles saqueassem o Egito, se eles invadissem o Egito, ia tirar toda a riqueza que aquele povo tinha, né? Além da riqueza material, porque eles tinham a questão do ouro, a questão da prata, né? Eles também tinham um acervo cultural muito grande, tá? Então era muito comum isso para os egípcios. Deixa eu ver mais. Aí nós estudamos também que o Egito é dividido em 3 períodos, né? Antigo Império, Novo Império, Antigo Império, Novo Império, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, dentre esses impérios, tá? Se tem a desenvoltura, tá certo? Tem a desenvoltura da arte, tá? Tanto da arte quanto da cultura egípcia. Então, os egípcios, eles, assim, a arte egípcia é uma arte, assim, fundamental. E também tem a música, tá? Vê só, a questão da música egípcia. Os egípcios, tá? Eles utilizavam a música nos rituais, tá? Muitas músicas eram utilizadas para agradar o faraó, tá certo? A cultura egípcia tem essa questão da dança. Quem já viu a dança egípcia, né? Que tinha até Cleópatra. Isso é uma característica da música egípcia. Mas também interviram a música que Osíris fez dela como uma parte de seus esforços da civilização do mundo. Ou seja, ele atribuía a música à divindade. Ele atribuía vários aspectos e característicos da arte. Eles atribuíam o quê? A divindade, né? Deixa eu ver. Então, eles acreditavam nos deuses. Eles acreditavam na divindade. Então, por isso que a música egípcia, ela tem essa questão dos rituais que eles faziam. Até no Rio Nilo, vamos supor, tinha a cheia do Nilo. Vocês sabem, né? O Rio Nilo. Então, tinha a cheia do Nilo, aí eles faziam o quê? Eles faziam rituais, porque houve a cheia e houve a prosperidade da agricultura, porque a gente sabe que os egípcios se destacavam na agricultura, na plantação do arroz, e o Rio Nilo era a base de tudo, era de onde os egípcios tiravam a sua fonte de riqueza, certo? Os egípcios tiravam do rio, e quando se tinha uma grande colheita, eles utilizavam a música, tá, para fazer os seus rituais aos deuses, em agradecimento aos deuses. Deu para entender um pouquinho aí, gente? Então, isso foi a nossa aula de artes sobre a arte egípcia. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sigam as orientações lá na plataforma, faz direitinho, vai ter uma atividade também no livro, tá bom, meus amores? Terceiro livro, né? O livro 3, e ainda nós estamos no primeiro capítulo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.